Adolf Hitler, responsável por algumas das maiores atrocidades da história, carrega em sua trajetória o peso de milhões de vidas perdidas, dores incalculáveis e cicatrizes que marcaram o mundo. Sob a perspectiva espiritual, surge uma pergunta inquietante: onde está o espírito de Hitler após seu desencarne? O que aconteceu com um dos maiores criminosos de guerra que a humanidade conheceu? Estas questões podem ser analisadas à luz de princípios espirituais que explicam a justiça divina e a continuidade da vida após a morte. O desencarne de Hitler e suas consequências espirituais. Quando uma pessoa desencarna, o estado de sua consciência, suas intenções e seus atos terrenos influenciam diretamente sua jornada no plano espiritual. Para Hitler, cujo governo foi regado a ódio, opressão e destruição, é evidente que seu espírito enfrentaria as consequências diretas de suas escolhas. Leis espirituais, como a de causa e efeito, não fazem distinção de posição social ou poder, todos são submetidos ao retorno das ações que praticaram, sejam elas boas ou más. O desencarne de Hitler, ocorrido em 1945, não foi acompanhado de paz ou redenção imediata. Espíritos que carregam tamanha densidade de ódio e desequilíbrio não conseguem alcançar planos elevados do mundo espiritual. Pelo contrário, são atraídos para regiões compatíveis com suas vibrações, muitas vezes conhecidas como umbral, ou regiões trevosas, onde se reúnem consciências em profundo desalinho moral. Hitler, como mentor de uma ideologia de destruição e sofrimento, naturalmente seria conduzido a uma zona de extrema densidade vibratória. O destino espiritual de Hitler. Não há registros espirituais públicos e detalhados que indiquem com precisão o local onde o espírito de Hitler foi recolhido, mas algumas hipóteses são amplamente aceitas por estudiosos da espiritualidade. Espíritos como ele geralmente são conduzidos a mundos inferiores ou prisões vibratórias, onde permanecem enclausurados para que não sigam propagando o mal. Essas regiões funcionam como uma espécie de quarentena espiritual, necessária para a segurança não apenas de outras consciências, mas também para o próprio espírito, que precisa de tempo e isolamento para processar suas ações e começar a despertar para a regeneração. Mundos primitivos, onde a densidade material e moral é elevada, são destinos possíveis para espíritos que causaram destruição em larga escala. Esses locais oferecem condições severas de existência, mas também oportunidades de aprendizado e redenção. Por vezes, espíritos de grande periculosidade são mantidos em zonas vibratórias altamente restritas, sem contato com outros, enquanto aguardam um momento em que possam dar os primeiros passos rumo ao arrependimento. A questão da segurança espiritual. Um espírito com o histórico de Hitler apresenta riscos consideráveis, pois ainda carrega consigo pensamentos desarmônicos e energias destrutivas. Por isso, a segurança espiritual é cuidadosamente administrada por espíritos superiores, que estabelecem barreiras vibratórias e mecanismos de controle para impedir que ele interfira negativamente em outros planos. Esses recursos são parte da justiça divina, que equilibra a severidade das consequências com a misericórdia que visa a reeducação do espírito. O isolamento espiritual não é eterno, no entanto, para que o espírito possa sair desse estado, é necessário um longo processo de reflexão, arrependimento e disposição para a reparação. No caso de Hitler, considerando a magnitude de suas ações, esse caminho pode levar séculos ou até milênios, dependendo de sua resistência ou aceitação ao processo regenerativo. O papel da reencarnação. No futuro, o espírito de Hitler, como qualquer outro, terá a oportunidade de reencarnar em condições que facilitem sua reeducação. A reencarnação é uma ferramenta essencial para que espíritos expiem suas faltas, aprendam as lições necessárias e avancem moralmente. No entanto, o retorno à vida física para um espírito com tantas dívidas kármicas provavelmente ocorrerá em condições extremamente desafiadoras. Ele poderá reencarnar em um ambiente de sofrimento e privação, experimentando diretamente as dores que causou a outros. Essa é uma forma de compreender o impacto de suas escolhas e desenvolver a empatia que tanto lhe faltou em sua última encarnação. A justiça divina e a misericórdia.
Muitas pessoas podem se perguntar se a justiça divina é suficiente para punir crimes tão graves. É importante lembrar que a justiça espiritual não se fundamenta em punições eternas ou vinganças, mas em um sistema que visa corrigir, educar e transformar. Hitler, como qualquer outro espírito, é filho de Deus e, em algum momento, será chamado a reabilitar-se. No entanto, o processo será proporcional à gravidade de suas ações, o que implica em um longo caminho de sofrimento, aprendizado e reparação. A misericórdia divina também se manifesta ao proteger as vítimas de suas ações. Muitas dessas almas, desencarnadas durante a Segunda Guerra Mundial, foram acolhidas em regiões de paz no plano espiritual, onde puderam receber consolo e cura. Ao mesmo tempo, a justiça divina assegura que aqueles que causaram tanto sofrimento enfrentem as consequências de seus atos, respeitando o equilíbrio universal. O propósito maior, embora a figura de Hitler desperte repulsa e indignação, é importante compreender que até os espíritos mais endurecidos estão inseridos em um propósito maior. A história de sua vida e suas ações servem como exemplo extremo das consequências do uso desregrado do livre-arbítrio. Sua trajetória nos lembra que o ódio e a destruição não levam ao progresso, mas ao sofrimento, tanto para as vítimas quanto para o próprio causador. Além disso, a existência de espíritos como Hitler reforça a necessidade do bem, do amor e da fraternidade no mundo. Cada pessoa, ao praticar a caridade e promover a paz, contribui para a elevação moral do planeta, prevenindo o surgimento de ideologias e líderes que se alimentam do desequilíbrio coletivo. Conclusão: o destino espiritual de Hitler é um exemplo claro de que a justiça divina é infalível e imparcial. Após sua morte, ele foi conduzido a regiões compatíveis com suas ações e energias, onde está sendo submetido a um longo processo de reflexão e reeducação. Embora sua trajetória espiritual seja marcada por desafios monumentais, há sempre a possibilidade de redenção e evolução, conforme ele reconheça seus erros e trabalhe para corrigi-los. A história de Hitler também serve como um alerta e um convite à reflexão. Suas ações demonstram os perigos do desequilíbrio moral e do uso irresponsável do poder. Ao mesmo tempo, sua jornada espiritual nos lembra que, independentemente dos erros cometidos, o amor e a justiça divina oferecem a todos os espíritos a chance de recomeçar, mesmo que o caminho seja longo e árduo.